E eu sinceramente não sei se eu vou conseguir. Vai ser o maior desafio das nossas vidas. Diretamente aqui da Praça Central de Antigua, na Guatemala, nós vamos começando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez um vídeo diferente, a gente não vai mostrar para vocês pontos turísticos, lugares para visitar, e sim uma preparação para um grande desafio que está por vir. Afinal, pontos turísticos nós mostramos no vídeo anterior, explorando essa cidade maravilhosa que é Antigua, uma cidade histórica. Nesse vídeo o foco vai ser justamente em mostrar como vai ser e o que vai ser o maior desafio das nossas vidas e dessa viagem, obviamente, até esse momento. Para quem está chegando agora no canal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle e sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Agora vamos diretamente ao supermercado, afinal temos que fazer algumas comprinhas para levar nesse local e não é pouca coisa, né? Pelo menos no quesito de peso, a gente tem que subir um lugar, que a gente já vai contar qual, com algumas coisas na nossa mochila. Então vamos indo em direção e registrando tudo pra vocês. E antes mesmo da gente chegar no supermercado ou começar a contar pra vocês sobre esse grande desafio, que não é de agora que a gente tá ansioso, já faz um bom tempo. Desde o ano passado, em 2024, fevereiro de 2024, a gente começou uma viagem aí na América do Sul. Esse ano estamos fazendo América Central, já quase zerando ela. Mas esse desafio a gente saiu do Brasil já ansiosos por ele e agora tá chegando. Estava nos top 3 destinos assim que a gente queria fazer. São vários fatores que influenciam para dar certo ou não, para ser legal ou não, só que a gente sempre fala de alinhar expectativas, a gente está buscando fazer isso, que pode ir lá, é um lugar da natureza, pode chover pra caramba, a gente pode não ver o que a gente quer ver, então a gente está tão ansioso quanto a gente está tentando deixar vocês um pouquinho ansiosos junto com a gente só tem a agradecer todo mundo que vem acompanhando, comentando cada vida. Às vezes o pessoal acha que a gente não vê, né, os comentários, mas a gente responde todo mundo, tanto aqui quanto nas outras redes sociais. A gente fica muito feliz de ter vocês acompanhando essas nossas aventuras e é só o começo, né? Ser muito única, inesquecível, mas com certeza vai ter vários outros destinos aqui no canal, por isso desde já se inscreve por aqui caso não seja inscrito e comenta aqui o que vocês acham que é esse desafio, né? Antes mesmo de ver, porque a gente vai revelar nesse vídeo, mas não vale chegar no final e comentar falando e acertar. Uma coisa que não pode faltar é energia, e por mais que eu ame chocolate, quando eu falo, ficar em forma, não pode comer chocolate, eu fico feliz porque esse tipo de passeio pode e deve. Pode e deve, porque como a gente passa muito tempo em atividade, são várias horas que a gente vai ficar fazendo trilha, então a gente precisa repor a nossa energia. E uma boa opção de você repor quantidade grande é comendo uma coisa super calórica. Chocolate é uma delas, dá bastante energia. A gente não vai pegar aqui porque a gente pegou já no outro dia que a gente veio, tava na promoção, ainda tá. Está? Inclusive, Arcor, chocolate do Brasil, tá? Ele tá fabricado no Brasil. Eu vou levar um só pra provar hoje à noite. Pra ver se tá bom aqueles outros, né? Porque qualquer verdade, coisa. Que ele esteja... Então, o primeiro item do carrinho, um chocolate. Outro item obrigatório e que não tem segredo, com certeza tem que levar. Água. Só uma? Não, temos que levar pelo menos 4 litros por pessoa. Esse aqui tem quanto? 3,3. Levar esse, levar mais uma garrafa que a gente já tem lá. Na nossa hospedagem tem filtro, então a gente enche lá, mais as nossas garrafinhas térmicas, eu acho, né? A gente tá comprando pra ter a garrafa mesmo, E assim, gente, né? O problema não é a água, o problema é levar a água, porque tem que levar nas costas. Imagina. Mas paciência. Aqui, ó, tá 6,45 cada um dessas garrafas. Que mais? Levar essa grande mesmo, né? Acho que sim. Barrinha de cereal, 6 unidades por R$18,25. Foi a mais barata que a gente encontrou, porque tá tudo bem carinho. Ó, esse aqui é o que? A granola por R$7,25? Não, tá R$7,25, vem 3. 3, dá 2, dá 14, tá mais barato ainda. Essa então. aqui vem de quê? Essa aqui... Mel. Com mel, granola, passas e mel. Quer levar uma dessa? Pode ser, muito? Pode ser, acho que sim. Gatoradezinho. Nossa, mas mais uma bebida? Sim, esse aqui é pra dar aquela hidratada. Rapaz, quero ver como vai caber tudo isso na nossa mala, hein? Só pra deixar claro, a gente não é fitness não, tá? A gente tá longe de ser isso. A gente gosta muito de fazer trilha porque a gente gosta de ver, de estar no meio da natureza. Trilha, você já tá dando spoilers aí pra galera, hein? Não que eles já não imaginassem.
você, né? A gente dá uma pesquisada e sabe que Gatorade é bom para repor eletrólitos. Comentem aqui se a gente tá certo ou não. Vocês estão viajando na maionese, mas quando vocês comentarem, talvez a gente já vai ter subido, já vai ter descido. Mas e aí comentem mesmo assim. Comentem assim pra gente saber pra próxima. Dá-lhe oferta, hein? Amendoinzinho. Olha, a quantidade de caloria que nós vamos ingerir nessa trilha, a gente vai compensar, viu? Aqui tem um kitzinho, vem um com limão, um tradicional e um com passas ainda. Bora levar? Então promoção a gente gosta. Confesso que a gente tá um pouco inseguro referente à água, né? Porque vai ser pesado andar com tudo isso de água, mais o Gatorade que a gente vai levar, mais as outras coisas. Se a gente vai contar nossos líquidos, a gente tá com 4,5 litros por pessoa. E eles recomendam 4 litros por pessoa, só que a gente viu relatos de pessoas que falam que 3 é o suficiente, só que a gente não sabe se a gente vai ficar com muita sede. Enfim, vamos levar lá no Airbnb, a gente vai decidir com calma se a gente vai levar as 2 garrafas ou só uma. Vamos levar também bananinha, R$12,95 cada um. Bom para ter um salgado também. Rapaz. Já pagando com o nosso cartãozinho da Wise também, para conseguir a melhor cotação sempre. Nosso grande parceiro também nessa viagem. Ajudando demais. Pra gente demais, pra gente fazer a conversão é muito tranquilo, é muito fácil. Então para você solicitar o seu, aqui na descrição e no QR Code, você pode escanear e solicitar para fazer a primeira transação de até R$3.500 sem custos, e o cartão é gratuito, tanto o virtual quanto o físico. Comprinhas finalizadas. Deu 120 quetzales, mas a gente comprou algumas coisinhas também. Acho que ele não resiste ao supermercado. Como vocês já podem perceber, anoiteceu, o passeio saiu super cedo, mas não é amanhã. Então a gente volta já já para contar com mais detalhes o que é o passeio, agora finalmente, sim. Deu de enrolar, né, Vitor, Rochelle, por favor. A gente optou por vir 2 dias antes comprar as coisas para amanhã tirar o dia para colocar o trabalho em dia, para dar uma boa descansada, porque vai exigir bastante esforço físico. Até já já. Então vamos lá, qual é o grande desafio? Chega de suspense, deu? Nós vamos subir um vulcão, mas não é qualquer vulcão. Não. Vocês viram que a gente foi lá no Cerro Negro, na Nicarágua, até no deserto do Atacama a gente teve experiências de vulcões. Durante toda a América Central a gente foi vendo vários, não subimos em muitos, mas esse é muito desafiador por diversos fatores. Muitos viajantes vêm pra cá fazer esse tour, faz mais ou menos uns 10 anos que ele se tornou bem popular, principalmente ali pra quem vem da Europa, quem vem dos Estados Unidos, que vem se desafiar, fazer isso. E os brasileiros cada vez mais vindo, né? Então a gente não conhece nenhum, particularmente assim, amigos nossos que vieram. Eu pessoas... conheço um. Ah, conhece? Conheço. Então assim, pessoas que a gente teve contato são raríssimos. Talvez um influencer ou outro que veio, mas que veio com empresas de luxo, já começando de certo ponto. A gente falou que é sem enrolação, vamos lá. Então a gente vai contar pra vocês agora que o nosso grande desafio é subir o vulcão Acatenango e de lá ver um outro vulcão que se chama Vulcão Fuego, que simplesmente está em erupção. E não é brincadeira, porque a gente viu essas erupções aqui do terraço da nossa hospedagem. A gente subiu lá em cima uma noite, tomando uma cervejinha, quando vê, ele tava explodindo. E não tava o tempo muito aberto, tava meio nublado, e mesmo assim a gente conseguiu ver. Ou seja, a gente tá subindo aí um grande desafio para poder ver um vulcão em erupção de perto. E por que a gente vai subir nesse Acatenango e não direto no vulcão Fuego? Porque o Fuego tá em erupção, mas o Acatenango é um vulcão gêmeo. A gente vai subir basicamente 3.976 metros acima do nível do mar. Na verdade menos, porque a gente já tá 1.500 mais ou menos aqui em Antígua. E aí lá de cima a gente tem uma visão privilegiada do vulcão Fuego. Então nós iremos subir, dormir lá em cima, amanhecer. Esse é o desafio. E não é qualquer desafio. Porque beleza, vai subir um vulcão e tal, tem altitude, tem uma subida muito íngreme, tem frio pra caramba, que vai fazer... Todo mundo reclama muito do frio. Pra falar a verdade, essa parte eu não tô nem processando muito, mas todo mundo que fala, que sobe, fala que o frio, ele realmente é muito desgastante. Então, a respiração fica difícil, o ar gelado, tudo complica bastante. Eu confesso que eu tô ansioso pro frio. Nossa, Vitor, ansioso porque você odeia frio. Eu realmente odeio frio, mas porque nós carregamos nessa mochila a viagem inteira pelo Caribe e América Central só pra esse tour. Só para esse tour, não usamos blusa em nenhum momento, então vamos usar roupa térmica, vamos usar gorro, luva para esse momento, e depois a gente descobriu
que as agências já têm incluso no passeio. Mas beleza, vamos usar as nossas. Paciência. Claro, né? Se a gente chegar lá, a Rô tá sem um casaco mais comprido, mais grosso, então provavelmente ela vai pegar, já vai ajudar bastante, né? Quero um que isole do vento. Eu tenho roupa térmica, porque o ideal é que a gente sempre fique com a camada aí. A primeira camada mais pertinho pra aquecer, a segunda pra guardar o calor, que no nosso caso é um fleece, a gente já vai mostrar pra vocês. E por último, uma camada um pouco mais grossa que segure o vento, porque aí consegue manter o calor. Aí são as estratégias do frio, a gente já conta com mais detalhes. Mas por que esses vulcões são considerados gêmeos, o Acatenango e El Fuego? Porque a base dele, o magma que tem ali por baixo, ele é o mesmo. Então ele tem a mesma base embaixo, só que o Fuego está ativo, enquanto o Acatenango já é mais na paz, ele é mais de boa, ele não entra em erupção desde 1972, Isso. então já faz um bom tempo e é considerado sim seguro subir, mesmo que caso tenha algum problema, eles evacuam. A gente sabe que já aconteceu isso, não vai acontecer com a gente, por favor. E aí, esperamos que não. E por que o desafio é chegar lá, subir, dormir e depois voltar? Por 2 motivos. Primeiro, é uma subida muito longa. É mais ou menos 4, 5 horas de subida ininterrupta. Mas nós vamos parando, vamos comendo, vamos almoçando, né? Que no passeio já tem incluso. Também a gente já vai falar sobre a agência e como que a gente vai e tudo mais. Mas, além disso, o vulcão ele fica em erupção durante todo o dia, mas para ver o magma por conta das... Isso eu não entendi muito bem, a gente vai entender, vai mostrar no próximo vídeo, que é estando lá, se tudo der certo a gente vai ver, né? Que é o nosso grande objetivo. Na parte da noite é fluorescente, aí sim a gente consegue ver, porque de dia você só vê a fumaça, mas ele está em erupção também, não é só a noite que tem, mas a mágica acontece ao anoitecer. Por isso que a gente vai até lá e dorme. Isso se a gente conseguir dormir de noite, porque tem o barulho das explosões rolando durante a noite. Eu acho que eu vou ficar com bastante medo dessa parte. É assustador. A gente vai dormir muito, muito próximo ali no topo. E aí também tem as outras tendas, as pessoas podem circular. Mas acho que com cansaço pra subir dá pra dormir um pouquinho pelo A menos. gente vai sair daqui amanhã, 7 horas da manhã, eles vêm nos buscar, então a gente vai arrumar as coisas. E aí a gente vai até o acampamento base, até a oficina primeiro da agência, e a gente vai pra base do vulcão para começar a subida. De lá, a gente sobe, para almoço, que já está incluso. Almoço, jantar e café da manhã do dia seguinte está incluso. São alimentações que a gente não vai precisar levar. Leva só snacks, tal, barra de proteína, essas coisas. Quando a gente chegar lá em cima, é para ser mais ou menos umas 4, 5 da tarde. Quando der umas 6h30, tem uma trilha opcional, que aí você paga a parte também, mas pode pagar quando voltar para a oficina, que é para ir até o vulcão Fuego. Então a gente sobe a Acatenango e aí lá em cima você escolhe, eu vou descer e subir pro Fuego, porque daí é legal também que você vê ele de perto. Você faz assim uma baixinha, porque eles têm uma certa altura que é junto ali, mas Isso. precisa descer ainda mais um pouquinho e subir. Claro que você não vai até a boca deles, você não vai ver a lava saltando ali, você vai até uma distância segura e aí você consegue ver de mais de perto ali as explosões à noite. Só que aí que tá, à noite, você vai até o entardecer e é muito íngreme. Falou que essa é a pior parte pro físico, né? Além de mental, que você tem que estar se desafiando, você vai estar cansado, já vai ter subido lá. E aí você vai, opcionalmente, pagando, vai doer até no bolso, e volta totalmente no escuro. Uma florestinha ali que tem, né? Isso aí que a gente vai descobrir e mostrar pra vocês. A gente tá trazendo o que a gente sabe, mas a gente quer mostrar no vídeo que vem exatamente a nossa experiência, para depois não ficar explicando, a gente fechou com tal agência, a gente trouxe isso, aquilo. Então a gente tá fazendo esse vídeo justamente para contextualizar, ter o nosso recordo, né, de como foi essa preparação, que a gente já tá com friozinho na barriga, e aí volta, caso você tenha optado por ir, depois às 4 da manhã, sobe até o topo mesmo da Acatenango, porque a base do acampamento é um pouco mais para baixo, que é onde a gente vai dormir, e aí lá de cima tem um nascer do sol. Então basicamente são 3 trilhas em uma. Por isso que é muito desafiador. Eu sinceramente não sei se eu vou conseguir. Vai ser o maior desafio das nossas vidas, independentemente se a gente chega lá em cima, se a gente consegue fazer a segunda trilha, se a gente vai para amanhecer ou não, vai ser o maior desafio. E a gente tá junto, a gente vai fazer acontecer. A gente teve desafios grandes também na América do Sul, a trilha do Laguna 69 que tá aqui em cima foi a mais longa até então e mais difícil. Mas foi muito difícil. Foi muito difícil. E não dormimos lá, né? A gente foi e voltou no mesmo dia, também foi bem cansativo. Mas quando a gente fala de conseguir, é nos desafiarmos. A gente quer chegar lá em cima pelo menos, quer testar o nosso físico, testar o nosso mental. Não vai ser fácil, ainda mais com as mochilas grandes nas costas, pesadas. Independentemente de ter completado, feito as 3 ou não, a gente vai viver a nossa experiência, né? A gente vai tentar. A gente vai se esforçar ao máximo. Pra mim, o que pesa é muito a questão que a gente não tá com um físico muito bem cuidado, a gente realmente caminha bastante. Quem vê acha que a gente é mó fit e tal, trilheiro. Não, gente, a gente é pessoas normais. A gente até fez um mês de academia antes de vir. Tipo... Mas por causa da nossa rotina, das nossas viagens, acaba que a gente
abandona um pouquinho esse cuidado físico e essa resistência, a gente acaba perdendo. A gente caminha bastante, mas é claro que quando a gente fala de subir uma altitude é diferente, você ir num caminho mais íngreme é diferente, a gente não tá com um preparo físico tão grande, tão bom pra isso. E ainda tem o acréscimo da gente ter que levar as nossas coisas, de ter o peso de levar aí bastante água, que são 3 a 4 litros por pessoa. Só isso daqui, gente, são 3,3 litros de água. Aqui tá uma, a outra tá na geladeira, a gente tá vendo ainda qual que a gente... Só isso. Se colocar isso numa mochila e for andar por 10 minutos, você já vai sentir suas costas. Imagina subir um vulcão com isso. A gente sentiu quando a gente voltou do mercado. A gente sentiu. Mas a gente tá disposto, estamos muito ansiosos, não só de agora, desde o início dessa viagem. E se fosse só isso, estava tudo certo. Tem alguns pequenos possíveis agravantes. Primeiro, o joelho da Rô, então é um ponto que ela fica preocupada, mas a gente vai conseguir. Compramos até uma joelheira na Zé da Guatemala, então foi realmente um investimento para esse joelho funcionar. E eu dei uma desgastadinha nele aí no início da viagem, quando a gente tava na Costa Rica, eu senti muito, ele inchou bastante, ficou bem feio, só que aí eu dei uma melhoradinha, recuperei. Além disso, eu tô com o dedo do meio do pé esquerdo e o dedão do pé direito bem ruim, porque eu bati e aí a gente fez trilha lá no vulcão Santa Ana, também eu senti bastante, então tava até super roxo. Lá em León, na Nicarágua, foi quando eu machuquei. Bêbado. Vai, bebe. Então assim, a gente não está 100% fisicamente, mas uns 90% estamos. Qual que é o outro agravante? E aí é o ponto que eu quero chegar. Além de tudo isso, vamos lá, a gente conseguiu colocar nas costas, conseguimos subir, encaramos fisicamente, tudo deu certo, pagamos, tal. Tem a questão climática. É muito frio e se chover, que a previsão de tempo tá que vai chover, se ficar totalmente nublado, que talvez fique, a gente nem consegue ver o vulcão Fuego e não consegue ver a erupção. Porque a gente pode chegar lá e ver o vulcão Fuego, mas a gente quer chegar lá, ver o vulcão Fuego e ver a erupção do vulcão Fuego. Então são vários pequenos fatores. E não é na alta temporada agora, porque a temporada de chuva vai de maio a novembro, então a gente está nesse período, então tem chance grande de não conseguir ver, mas ainda assim nós tomamos a decisão e vamos. E vamos, independente. Também a gente tá indo realmente no desafio, a gente sabe que isso pode acontecer, a gente já falou pra vocês várias vezes em outros passeios, a gente vai falar de novo. Expectativas precisam ser alinhadas, Sempre. Principalmente quando a gente fala de natureza e a gente tá com a expectativa alinhada. Vai ser frustrante se caso a gente não consiga ver? Muito, mas a gente também tá ciente de que a gente vai fazer esse esforço, sabendo que a gente pode chegar lá e não ver nada. É isso. Acho que a gente contou um pouco de tudo. Agora, brevemente sobre a agência, são várias que fazem por aqui, até menos do que a gente imaginava. A gente achou que ter várias opções no centro, não tem. A agência, inclusive, fica lá em Acatenango, que acho que é um povo. A gente vai entender amanhã, vai ver como que é. A gente reservou online, o pagamento é somente amanhã, custou 660 quetzales por pessoa, o tour completo. O que inclui nesse tour? Almoço, jantar, café da manhã, o acampamento básico, acho que tem colchão, aqueles saco de dormir, tem saco né? de dormir, tem colchão de espuma, é legal ficar atento porque uma das que a gente fez o orçamento tinha colchão inflável, que aí não é muito legal pro frio, né? Acaba... Depois uma trilha enorme também, nossa. Então esse tem colchão de espuma, até onde a gente sabe, pelo menos a ver, propaganda né? era essa. Aí tem um guia que vai junto com a gente o tempo todo, é em grupo, não é nada personalizado pra gente, tipo uma galera, uma das que o pessoal mais fazem aqui. E aí tem as roupas, né, se você quiser pegar lá, que eles deixam à disposição. Gorro e casaco, eles têm à disposição. Então, no caso, as roupas mais quentes que você precisa pôr por baixo, aí essa vocês precisam trazer de qualquer forma. Mas o casaco mais grosso, aquele que vai por cima, é legal que eles já têm disponível. Aí eles mandam um PDF completo, que eles recomendam levar e tudo mais, até porque também tem questão da altitude, a gente nem citou altitude aqui, mas é outro ponto que pega bastante água, vai ajudar nesses pontos. Além desses 660, tem essa trilha extra para o Fuego, que é 250 quetzales por pessoa. Como eu falei, esse depois, se a gente chegar lá em cima e falar, vamos, ao voltar, depois finalizou o tour, a gente faz esse pagamento. Outro extra que a gente vai pegar, que é a lanterna de cabeça, são 50 quetzales por pessoa, que daí para essa trilha à noite vai precisar. E tem que mais? As bengalinhas, isso, os apoios. O suporte pra trilha. Que vai custar 10 quetzales por pessoa cada um. E não é aqueles profissionais, não. É bastão de madeira, tá? Pelo menos na foto que tá ali, não é daqueles profissionais. Eu pensei que eram profissionais. Tá vendo? Okay. Expectativas alinhadas. Bom, pessoal, é isso. A gente vai mostrar aqui pra vocês brevemente. Mas antes, eu acho que volto a frisar aquilo que vocês podem sempre estar colaborando e contribuindo aqui com o canal. Deem sempre uma olhadinha aqui no link da descrição, que tem o nosso curso Embarque Direto pra você planejar a sua viagem, montar ela de uma forma que seja legal. A gente fala sobre essa questão de alinhamento de expectativas, tem um módulo de introdução sobre milhas aéreas, tá aqui para vocês o QR Code para vocês entrarem, valor super acessível de entrada, para ter acesso também no nosso grupo do WhatsApp e tirar as dúvidas direto com a gente. E aí caso queira dar um passo além, aprender mais sobre milhas de fato
vira craque nesse assunto, que é como a gente faz para pagar praticamente só a taxa de embarque dos nossos voos, aí você tem o curso Mente Milheira, que é o nosso curso completíssimo. Tudo isso vai estar aqui embaixo, os nossos guias e internet ilimitada com a Rumo A. Esses são os principais parceiros, os principais produtos que a gente tem, mas aqui na descrição tem sempre atualizações, fiquem sempre de olho. Bora lá mostrar então o que vai na nossa mala, o que a gente vai levar junto com a gente para esse desafio. Começando pelas nossas comprinhas de ontem, o que a gente trouxe para casa, então foram 2 bananinhas, chips, 3 amendoins, barrinha de cereal, um chiclete para ajudar na altitude, chocolate para dar aquela energia. Lembra que eu falei ontem que tinha 4, que já a gente comprou uma quinta? Já comi. Já comeu. Aqui a água, a gente tá com uma de 3 litros aqui, porém tem mais uma lá na geladeira, a gente vai ver se a gente vai levar ela, ou se a gente vai levar só uma dessas, o Gatorade, mais uma garrafa de 1,5 litro e as térmicas. Então a gente vai ver ainda como é que vai ficar a logística, se a gente vai levar toda essa água. E não reparem a bagunça aqui do quarto, tá uma loucura, porque primeiro eu tive que tirar tudo da mochila, a gente tá vendo o que vai levar, o que não vai, ali são as comidas que a gente vai comer. Não é um quarto muito grande, mas excelente esse Airbnb, tá? Quem que estiver vindo pra Antigua, manda uma mensagem pra gente que a gente manda o link pra vocês, super recomendado. E as hosts muito queridas. Exato. Continuando então. Continuando, vamos pra área da higiene. Por quê? Lá não tem chuveiro. Lá você não vai tomar o seu banho quentinho depois de uma trilha demorada. Então, o nosso banho será lencinhos umedecidos. E a gente pegou um pacotão porque o Vitor tá morrendo de medo de passar CC lá, de ficar fedorento. Então a gente pegou um pacotão. Não dá pra tomar um banho, mas eu quero ficar limpinho, daquele jeito. Então, isso é uma coisa que o pessoal já recomenda, tá? Todo mundo que vai, leve lenço umedecido, já as agências recomendam. Então tá aí essa opção. Até um adendo aqui, a gente falou que a gente vai subir com a agência, tem como subir por conta, mas não é recomendado. Então não vai ser nós que vai dar dicas sobre isso pra vocês por aqui. Eu não sei se tem banheiro lá na hospedagem, acredito que sim, que vai ter lá onde a gente dorme, mas de qualquer forma a gente tá levando aí 2 rolos que estão praticamente pela metade. A minha joelheira, olha aí, não sei se ela vai me salvar, talvez não, mas talvez ela ajude a segurar. Os nossos gorros que a gente trouxe lá do Brasil mesmo, luvinhas para o frio, aqui a gente tá levando um par de meia a mais para cada um para trocar após a trilha, né? Aí tem roupas íntimas também. Estamos levando 2 necessárias, essa aqui com itens de higiene básicos, como desodorante, muito importante. Escova de dente, pasta de dente. E uma com remédios, então aqui tem remédio para dor de cabeça, tem atadura, tem esparadrapo para caso a gente tenha algum calo, alguma coisa a gente já consegue isolar. A gente nunca teve, mas não vamos contar com a sorte, né? E aí, esse aqui é bem leve, tá, gente? Parece que, nossa, estão levando tudo isso, pra que tanta coisa? É super levinho, a gente só separou pra facilitar na hora que for pegar. Aqui, o essencial, passaporte, dinheiro. E os passaporte e o dinheiro a gente coloca sempre num saquinho de ziplock. Por quê? Pode molhar, a gente inclusive já molhou uma vez num passeio na rua. Então agora quando a gente sai com ele, a gente sempre coloca no ziplock, especialmente agora nessa trilha que a gente sabe que tem chance de molhar e de pegar chuva. Na trilha da Cascada Celeste, lá em La Fortuna, na Costa Rica, a gente molhou, lembra? Que a gente tava sem, então foi aprendendo na prática aí. E aí aqui também tá o dinheiro, porque o pagamento é em espécie, então a gente já tá levando ele em espécie aqui. Roupas de frio, aqui tem 2 blusas térmicas, uma pra cada um. As calças da Rô, essa é uma calça térmica? É uma leg, na verdade, uma leg. E aí eu tenho uma outra calça mais levinha que eu coloco por cima caso seja necessário. Que é essa daqui. Fleece, ponto essencial. Essas aqui são as minhas roupas. Esse eu acho que não vai, tá, gente? E esse é o da Rô. Esse segura mais o calor, é bem importante, principalmente aqui na região do corpo. Esse que a gente tem, se salve um pouquinho mais o pescoço, ajuda a segurar. E por isso que eu tô levando um cachecol também, um lenço pra tapar ali, caso seja necessário o pescoço. É, tem muito vento, muita poeira, falam lá. Então a Rô tá levando o cachecol pra isso. E pra tapar o rosto, caso seja necessário, eu tô levando essa bandaninha aqui que a gente ganhou lá no tour do Cerro Negro, em León. Caso não tenham visto, tá aqui em cima o link. Ele fica aqui na cara. Eu não usei esse, eu usei no improviso. Quem viu o vídeo sabe o que eu usei. Esse aí tá limpinho, o outro tá sujo pra guardar de recordação suja. Então aqui tá a opção para tapar. A gente talvez não use, mas tá aí, né? É super leve, a coisa usa como para limpar a boca e tal. Os bonés, garrafa térmica para manter a água gelada. A gente tá vendo ainda como que a gente vai fazer a logística da água, um mistério. O fone, ele voltou a pegar? Não sei, vamos testar agora, porque talvez lá em cima fique muito frio, muito vento e não dê pra ouvir nada. Depois de quase um mês dentro do arroz, né? Mais de um mês dentro do arroz. Já então, tá quase brotando arroz lá. Aqui um suportezinho, caso vá utilizar para alguma foto. O óculos da Rô. Uma mochila de ataque, porque se a gente for fazer aquela trilha extra, a gente vai deixar as coisas no acampamento e ir com essa daqui. E falando em mochila, essa aqui
é a Grandiosa. Vamos levar a minha, por quê? Porque ela tem um suporte melhor para as costas. A gente optou que eu vou estar levando a mochila maior. Então, ao invés de pegar as duas pequenas que a gente coloca normalmente na frente, que daria, a gente optou por levar essa maior nas costas para ter um suporte ergonomicamente melhor, assim que fala, né? Acho que sim. Então a gente vai levar essa. Muita gente leva essa maior mesmo, né? Alguns vão com a pequena e acaba passando perrengue. Vamos ver. A gente tá decidindo A gente tá ainda. tentando não levar muito peso, porque é uma das dicas que a gente procurou, pesquisou bastante, e muitas pessoas falavam, não leve tanto peso, não leve excesso de peso. Por isso que a gente vai decidir se a gente vai levar todas aquelas roupas ou se a gente vai levar uma parte delas e tentar levar o mínimo de peso possível. O Vitor vai levar boa parte dele. Eu vou levar um pouco mais de água, porque é o que tá mais pesando na nossa mochila, né? Acho que é a água. Então vamos tentar dividir pelo menos ela. Além do mais, os nossos grandes amigos dessa viagem, dessa expedição, vão ser os nossos sapatos de trilha. Estão judiados, estão sujos, estão capengas, mancos, porém... Vão ficar mais. Vão ficar mais mesmo. Item obrigatório, gente. É obrigatório. Não tem discussão. Isso é assim, ó, essencial. Esses nossos, a gente tem ele, acho que faz um ano, e a gente usa em todas as trilhas. Quando a gente vai andar na cidade, a gente acaba não utilizando, só que eles são muito confortáveis. Muito, muito. É muita diferença. Pra não perder a unha, pra não ter muito calo. Pra não escorregar, principalmente. Um sapato que você já tá acostumado. Não venha comprar, alugar um sapato aqui, porque ele não vai ter a forma do seu pé, vai ser ruim, vai doer. E uma dica bem legal pra quando você for comprar um sapato de trilha, compra ele sempre maior, sempre com uma folguinha, porque você vai usar uma meia mais grossa, vai caminhar bastante, e é legal que ele fique folgado. Ah, eu tenho um amigo que tem uma bota de trilha, ele vai me emprestar. Vai doer seu pé, tá? Compra um pouco antes, dá uma testada, deixa ele ficar maciado e depois você usa, porque senão vai doer. Isso não sou eu que tô falando, são vários outros relatos que a gente viu aí que a galera acabou vacilando. E um outro item bem legal que a gente tá levando também é uma capa de mochila, pra colocar em cima dessa aqui pra isolar em caso de chuva. Eu sinceramente não queria colocar a capa porque elas estão lindas, maravilhosas, atualizadas graças a Dona Rochelle. A Dona Rochelle que costurou e a Toca dos Bordados, que é a nossa grande parceira, que sempre tá nos ajudando a manter atualizadíssima as nossas mochilas. A minha ainda não, porque ainda não costurei. Tem cupom de desconto, um destino por vezes 10 para solicitar os seus. Gente, eles enviam para todo o Brasil, super recomendado, mas não é só a mochila que tem a sua capa, né? Não. A gente também conseguiu uma capa e a gente achou que teria que comprar. Porém, como eu falei, as nossas hosts são maravilhosas. Olha e arrumaram capas de chuva pra gente. E não é qualquer capa de chuva não, é aquelas que pegam o corpo todo, botou na frente, super bonito também, se for tirar foto, olha aí. Show de bola, esse Airbnb aqui tá demais. Tá demais. Então vamos partir amanhã, as nossas coisas vão ficar aqui no Airbnb, porque depois a gente volta, a gente ainda vai ter alguns dias aqui em Antigua, como a gente comentou no vídeo anterior. Tem que ter alguns dias pra dar uma descansada pós-trilha, né, porque não vai ser fácil. Não sei se vocês estão tão ansiosos quanto a gente, mas nos desejem boa sorte, deixem aí nos comentários a boa sorte de vocês, mandem boas energias, porque no próximo vídeo nós vamos mostrar pra vocês o maior desafio desse canal, o maior desafio do Vitor, o maior desafio da Rochelle. Vamos nessa e nós nos vemos no topo do vulcão. Tchau, tchau.